E nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um design profissional para o nicho de imobiliária. Olá, divergentes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, designer divergente. E se você é novo por aqui, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Eu já estou com o Photopea aqui aberto, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso projeto. Então a gente vai criar aqui o nosso projeto. Vou colocar o tamanho de 1080 por 1350. Aqui a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Eu vou colocar aqui design imobiliário e vou clicar aqui em criar. Já temos aqui o nosso layout no nosso projeto. E aqui a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é adicionar nossas linhas guias. Aqui a gente vai estar criando a regra dos textos. Então eu vou colocar aqui 3 linhas e 3 colunas para que a gente consiga criar esse grid aqui bem interessante para a gente posicionar nossas imagens nesses blocos aqui. E as margens eu vou estar colocando a margem de 100 pixels para cada lado. Linhas guias adicionadas, agora a gente vai fechar aqui as linhas guias para a gente não mover. E vamos adicionar agora as nossas imagens. Vou clicar aqui em arquivo, abrir e posicionar. E vou colocar nossas imagens que a gente vai estar trabalhando aqui. Lembrando que todas as imagens que eu vou estar utilizando aqui, vou estar deixando para você baixar no link da descrição. Imagens adicionadas. E agora a gente vai estar utilizando aqui o background. A gente vai estruturar o background. Vou colocar ele aqui, desabilitar todas as outras imagens. Com o background aqui, a gente agora vai posicionar ele melhor aqui no nosso BG. Então vou selecionar aqui o controle de transformação. E vou clicar aqui em ampliar até um tamanho interessante aqui. Eu acho que aqui já está um tamanho bem bacana para a gente trabalhar. Vou posicionar aqui no canto superior. Acho que dá para ampliar até um pouco mais, até chegar aqui na linha guia. Perfeito. Então vamos suavizar aqui essa transição entre o background e a nossa imagem. Para isso eu vou clicar aqui na máscara de camada. Vou selecionar a ferramenta de degradê. Vou deixar em linear mesmo, não vou fazer mais nenhuma configuração. Vou segurar aqui o Shift para manter uma linha reta e vou puxar daqui para baixo, de baixo para cima. Eu acho que aqui já está um resultado bem bacana para a gente. Só que ainda temos aqui a linha, né? Mas isso a gente já vai resolver aqui agora. Vou selecionar aqui a ferramenta de pincel. Vou deixar aqui a dureza em 0. Vou colocar aqui o tamanho em torno de 500, 600. Vou vir aqui no fluxo, deixar 9, 10%. E agora a gente vai passando aqui de leve até sumir toda essa parte aqui. E chegando nesse resultado aqui, a gente vai ampliar ainda mais o pincel. Vou colocar aqui no tamanho máximo de 1000. E vamos passar novamente até sumir completamente essa parte de baixo aqui. Vou diminuir um pouco aqui a opacidade, deixar em torno de 30% a 20% e vou passar mais um pouco aqui na parte de cima. E aqui para mim já está um resultado bem bacana aqui pra gente. E aqui a gente pode até renomear, é interessante que você renomeie suas camadas para que você consiga localizar futuramente caso você venha fazer alguma alteração. E aqui ainda nesse BG a gente vai fazer o seguinte, vou clicar no menu filtro, clicar em aguçar e vou clicar em máscara de nitidez, para dar uma qualidade ainda melhor aqui para nossa imagem. Nessa primeira parte aqui, em quantia, a gente vai colocar 30, né? Valores iguais, tanto na quantia quanto no raio. Então, nesse caso aqui eu estou utilizando 30. Vamos clicar aqui em aceitar, novamente em filtro, aguçar, máscara de nitidez. Agora a gente vai colocar valores diferentes. Em cima eu vou estar colocando o valor de 100 e embaixo aqui no raio a gente vai estar colocando 1 pixel. E aí a gente clica em aceitar. E aqui olha só o antes, como a imagem estava bem opaca, né? Não tinha muita nitidez. E quando a gente aplicou aqui os filtros, olha só a qualidade como ficou bem melhor para o nosso projeto. Agora a gente vai posicionar as outras imagens, né? Eu trouxe aqui 4 outras imagens que é referente à localização, né? O ambiente ali desse apartamento. Então eu coloquei aqui algumas áreas de lazer, como o campo de futebol e piscina, né? Então temos aqui a piscina para a gente adicionar e temos também o campo de futebol. E temos também algumas outras áreas, só que agora áreas internas do apartamento, que aqui nesse caso eu coloquei uma sala, né? E aqui eu coloquei também uma suíte, o quarto, VIP e tudo mais. Para que a pessoa ela tenha uma visão ali de como é que vai ser aquele apartamento por dentro também. Todas essas imagens, né? Ela tá no mesmo tamanho, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou
clicar aqui na ferramenta de Shape, clicar e segurar, selecionar a elipse, vou aqui selecionar também o Shift para que mantenha um círculo perfeito e vou fazer um círculo aqui, ó, mantendo aqui, pegando praticamente toda a imagem, desde a base até em cima. Deixando aqui centralizado já está um resultado interessante. Vou agora colocar a camada que eu quero por cima, no caso aqui ela já está em cima, que é a cozinha, e vou segurar o Alt e vou dar um clique nessa camada aqui da cozinha, né? Então vou dar um clique aqui que a camada fica somente no círculo que está abaixo. E aí eu vou fazer isso com todas as outras imagens. A gente vai juntar, vai fazer uma união dessas duas camadas. Como assim? Eu vou clicar aqui no Ctrl e vou selecionar aqui as duas camadas. Então a gente percebe que as duas estão selecionadas. Então a gente vai nesse cadeado aqui, ó, nessa corrente, dá um clique e a gente percebe aqui que teve dois ícones aqui nas camadas. O que esse ícone faz? É basicamente, se eu clicar em qualquer uma dessas duas camadas e mover, ela vai mover ambas as camadas, tanto a forma do círculo que a gente aplicou, quanto a nossa imagem. Então por isso que a gente faz isso. E vou fazer isso em todas as outras imagens. E agora com todas as imagens aqui, a gente vai segurar no Shift, vai selecionar a primeira camada e também a última camada e vou clicar nessa pasta aqui para agrupar. Vou renomear para imagens. E temos aqui a nossa pasta com as imagens. Eu vou selecionar ela e vou diminuir aqui o tamanho das nossas imagens. Diminuir até encontrar um tamanho bem bacana aqui pra gente. Eu acho que esse tamanho aqui tá interessante. Vou posicionar essas imagens aqui embaixo, logo na transição entre o background e a nossa imagem. Eu acho que dá para diminuir até um pouco mais. Ok. Agora a gente vai posicionar aqui elas de uma maneira melhor ainda. Então posicionamos aqui as nossas imagens, certo? E agora a gente vai fazer algumas coisas aqui. Vou dar dois cliques aqui na camada da nossa pasta. Vou vir aqui, bisel e relevo. Vou deixar aqui essas configurações. Olha só, aqui em tamanho vou deixar em 15, suavizar vou deixar em 0, o ângulo vai ser o padrão, 30 por 30, aqui a cor vou deixar branco e essa cor aqui eu vou deixar um tom de azul. Vou pegar a mesma tonalidade da imagem que a gente está utilizando aqui no background. Então vou pegar essa tonalidade aqui de azul, selecionar o conta-gotas, dar um clique aqui. Ok, agora vamos novamente aqui no nosso efeito. Pincel e relevo, aqui na seleção vou selecionar a nossa cor, clicar em aceitar, aqui no branco a gente vai deixar em 100 na opacidade, tá? E aqui no modo da sombra a gente vai estar deixando a opacidade em 60%. Após isso a gente vai selecionar agora o traçado e marcador, vamos deixar aqui no pixel em 3, vou selecionar aqui a tonalidade de azul, que a gente está utilizando aqui. Esse aqui é o hexadecimal, caso você queira copiar e colar também aí no seu projeto. Selecionar, ok. E agora vamos colocar uma sombra. Vou clicar aqui em sombra externa. E aqui a gente vai estar fazendo algumas configurações. A distância a gente vai estar deixando aqui em 30. O tamanho a gente vai estar deixando aqui em torno de 40. A opacidade em 30%. E aqui vamos clicar em aceitar. Então olha só o antes e o depois aqui dessas nossas imagens com esses efeitos. Olha só, antes e depois, antes e depois. Olha só como fica bem interessante aqui essas nossas imagens. Fica chamando mais atenção ainda. Mas caso você queira deixar, olha só. Aqui, ó, na junção entre uma imagem e outra, o traçado e marcador ele não acompanha, porque a gente selecionou a pasta. Caso você queira colocar o círculo, né, o traçado e marcador em todos os ângulos aqui do círculo, você vai fazer o seguinte: desabilita aqui o traçado de marcador, vai abrir aqui cada imagem e na forma, aqui ó, na forma você vai selecionar, dá dois cliques aqui também e vai selecionar o traçado de marcador. Após isso você vai fazendo a mesma coisa, tá? Nos demais, clicar nessa setinha, segurar o Alt, clicar aqui no efeito e arrastar para o próximo círculo, para o próximo shape. Fez isso, você vai lá e seleciona o próximo. E aí vai até finalizar aqui as nossas imagens. Então temos aqui todas as imagens com círculo. Caso você queira deixar assim, é dessa maneira que você faz também. Eu vou deixar assim mesmo. E agora vamos adicionar o título.
Para o título, como ele não vai ter muito contraste por conta da quantidade de informações que tem aqui no nosso BG, eu vou ter que colocar um shape por trás desse título para que ele tenha contraste e que a pessoa consiga ler ele primeiramente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui uma nova camada e aqui eu vou segurar na ferramenta de shape, vou selecionar o retângulo, vou selecionar a cor que a gente vai estar utilizando aqui, vou clicar, segurar e arrastar. E o tamanho, vou estar deixando esse tamanho aqui, ó, que está aparecendo, 555 por 528, caso você queira utilizar ele também. Então já temos aqui a nossa imagem, vou posicionar ela aqui no centro, que a gente vai clicar aqui nessa parte das propriedades do shape. Nas partes de baixo eu vou estar colocando o tamanho, vou colocar 20 pixels aqui em cada lado, somente na parte de baixo. Lembrando que você tem que desmarcar essa caixinha aqui, ó, tá? Essa caixinha aqui do mesmo raio, você tem que desmarcar para que ela não encaixe em todos os ângulos aqui do shape. Vamos adicionar agora o nosso título. Vou selecionar a ferramenta de texto. Vou selecionar aqui a fonte Ailerion, que é essa fonte aqui que a gente vai estar utilizando. Vou selecionar aqui e vamos colocar o título. Vou estar colocando a opção Rave, essa daqui, que ela é um pouco mais pesada. A interrogação, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar somente a interrogação aqui, colocar a interrogação, colocar a fonte também em Rave. O tamanho a gente vai ampliar drasticamente, aqui é o ponto de interrogação, vamos colocar aqui posicionado na parte de cima. Eu vou diminuir um pouco aqui o procurando, que a gente vai colocar um efeito aqui bacana, que é o seguinte, deixar aqui procurando e vamos clicar aqui em rastreamento e vamos adicionar aqui um pouco de rastreamento, cerca de 200, eu acho que já está interessante aqui para o nosso projeto. Vamos centralizar, deixando aqui, e aqui já está bacana. Agora a gente percebe que o interrogação ela está cobrindo aqui a parte do procurando. E aí o que, que a gente vai fazer? Selecionar aqui a camada da interrogação, criar uma máscara de camada, selecionar o degradê aqui, colocar a cor preto. E agora a gente vai fazer aquele mesmo procedimento, deixar mais ou menos assim, para que o texto ele se sobressaia, ele tenha um contraste. Mas ainda assim que a gente consiga visualizar que é um ponto de interrogação ali atrás. Então você pode deixar assim, vai ficar bem interessante também. Agora o que a gente vai fazer? Vai dar uma dinâmica melhor aqui para o nosso texto, né? Para o nosso título. Para que a gente consiga pegar todas as outras camadas aqui de texto. Inclusive o shape, tá? A forma. Seleciono aqui e vou renomear para texto. Aqui a gente vai fazer uma coisa bacana agora. Eu vou selecionar a ferramenta de Ctrl e o Shift. E a gente vai pegar nessa extremidade aqui, olha só. Vai arrastar para o lado direito. Ele vai dar essa dinâmica aqui bacana para o nosso texto. Ele meio que vai ficar um pouco inclinado. E aqui no Shape a gente vai abrir a pasta do texto. No Shape a gente vai dar 2 cliques para abrir a opção aqui de sombra externa. E a gente vai deixar as mesmas configurações, distância 30 e o tamanho 40. A cor e o ângulo você deixa igual. Clique em aceitar. Ele vai trazer um pouco de sombra aqui para essa nossa forma, que vai ser bem interessante também. E aqui já temos basicamente o nosso design pronto. E aí cabe a você colocar mais algumas outras informações, seja ela de contato, seja ela de alguma questão aqui do apartamento, né, localização e tudo mais. E aqui eu adicionei mais algumas informações sobre o apartamento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui algumas informações sobre o que estaria incluso, né, nesse pacote aqui. Então, no caso, seria uma suíte, 2 quartos, 2 banheiros, área de serviço e área de lazer, por exemplo, né? E aqui eu coloquei mensalidades a partir de 697 no plano anual. E aí, ok, o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, para finalizar. Deixar um bloco aqui, um shape, né? Um bloco contendo essas informações. Então, o que a gente vai fazer agora? Selecionar uma nova camada, selecionar a ferramenta de shape, vou deixar aqui a cor mesmo. Vou selecionar aqui um bloco, por exemplo, esse aqui. Vou deixar aqui nesse tamanho.
Aqui nas propriedades, a gente vai colocar aqui o mesmo raio e vamos colocar aqui 20 pixels. Vamos deixar assim, olha só, já está meio arredondado aqui. Vou dar 2 cliques aqui nessa camada do shape, vou tirar o preenchimento, deixar em 0. E aqui no traçado em marcador a gente vai deixar em 3. E aqui a mesma cor que a gente está utilizando em todo o projeto. Vou selecionar, clicar em OK. Vou posicionar essa camada aqui no centro. Ok, está centralizado. Descer um pouco mais. As informações de texto a gente vai posicionar aqui também no centro, só que agora no centro dessa nossa imagem. Para isso eu vou adicionar uma nova linha guia. Vou colocar aqui uma linha guia para a gente no centro, perfeito. Clicar em fechar guias. Agora a gente vai posicionar nova camada, ferramenta de shape, ok. Vamos ampliar para que ela se encontre aqui com o shape de cima. Deixar aqui mais ou menos na mesma espessura. E vamos posicionar aqui um pouco para o lado para separar aqui esses blocos. Vai ficar bem interessante também. Então esse aqui foi o resultado do nosso projeto aqui de hoje, que é um design para imobiliária. Então aqui tem alguns pontos interessantes que eu preciso ressaltar, que é colocar a imagem de experiência do cliente. Como aqui eu não coloquei, exceto essa imagem aqui do futebol, né, que é a experiência do cliente, aqui eu coloquei as imagens do que o cliente vai ter ao contratar aqui o plano anual desse apartamento, né, dessa imobiliária. E aí ela vai ter piscina, ela vai ter aqui suíte, vai ter área de lazer, o campinho de futebol e vai ter mais outras informações aqui do apartamento em questão. E aqui no fundo a gente colocou uma imagem como se fosse de fato o apartamento na qual aquela pessoa iria conviver com a própria família, né? Então a gente deixou ela dessa maneira aqui, bem clean, bem tranquila, né? Você também pode até colocar algum efeito aqui, mas eu não recomendo muito, porque como se trata de coisa de imobiliária, né, a gente trabalha mais pro lado mais clean, um lado mais sofisticado, né, principalmente quando a imobiliária, né, o apartamento em questão é um apartamento de luxo, e aí o design tem que ser ainda mais premium. Então alguns efeitos não podem ser aplicados, mas caso você queira aplicar também, pode aplicar para ver se ficou interessante. E aí para finalizar, a gente vai clicar aqui em arquivo, salvar o projeto aqui como PSD. Clica aqui em salvar, vamos clicar agora em arquivo, exportar como PNG e a gente vai clicar aqui em salvar. E este aqui é o resultado do nosso design de hoje, um design sofisticado, um design clean e direto ao ponto sobre imobiliária. E aí, o que é que você achou? Me conta aqui nos comentários, e se você quiser ver algum design específico, coloca aqui embaixo nos comentários que em breve vou estar fazendo um vídeo sobre ele. Então é isso e te vejo na próxima.